Senhores passageiros, apertem os cintos. O Papo no Auge com Startups está decolando. Fala pessoal, começa agora o Papo no Auge com Startups, um programa voltado à divulgação das boas ideias, conduzidas por gente que pensa para cima, de modo a resolver grandes problemas da sociedade. Eu sou Saulo Novaes, idealizador do Papo no Auge, e você se conecta comigo a partir de agora. Se você tem uma startup, quer divulgá-la, quer colocar a sua ideia no mundo, fala com a gente, teremos o maior prazer de trazê-la a este microfone. Toda segunda-feira, um bate-papo com gente inovadora que quer mudar o mundo por meio de ideias de impacto. No episódio de hoje, a gente conversa com um grande mestre, professor doutor José Gilson Almeida Teixeira Filho, professor da UFPE, investidor anjo, mentor e cofundador de startups, escritor, palestrante, consultor, pai de 2 filhos. Ufa, ele dá conta de tudo isso. Recentemente, sua startup, a EAI, foi agraciada com o primeiro lugar nacional em concurso promovido pela Inovativa do Ministério da Economia, ao desenvolver um robô inteligente que promove desinfecção de ambiente. Vamos entender essa solução e seja bem-vindo, professor Gilson, ao Papo no Auge com Startups. Muito bom falar com o senhor novamente, desde a UFPE. Como primeira pergunta, professor, quando é que nasce o Gilson docente e, paralelamente, o Gilson cofundador de startups? Há diferenças entre dar aulas e construir um negócio de tecnologia? E, mais uma vez, seja bem-vindo ao Papo no Auge. Joia, valeu, Saulo, aí, obrigado, cara. Bom demais aqui poder falar de novo com você e toda a tua audiência, tá? Que tá aí comemorando o crescimento aí, cada dia maior, do Papo no Auge. Vamos lá, vamos estourar. Então, assim, cara, a tua pergunta inicial é muito boa, porque em termos de horizonte de tempo, eu posso dizer que eu já empreendo desde os 15 anos. Então, eu primeiro sou empreendedor, depois eu fui virar cientista, né, pesquisador. Então, assim, tá na veia correndo sempre essa linha do empreendedorismo, desde cedo, e tive a oportunidade de criar alguns negócios nessa trajetória. Alguns deram mais certo, outros deram errado, e a gente vai aprendendo, faz parte do processo de desenvolvimento de negócios, né, de startups. Dificilmente a gente abre um negócio que já dá totalmente certo, né, no primeiro momento. Não é assim a realidade de mercado, tá? Então, assim como também a pessoa não já nasce fazendo doutorado, né, virando cientista. É todo um conjunto de passos aí que você vai se aperfeiçoando desde sua formação de graduação até toda a parte de pós-graduação, e que, no geral, isso tudo eu fiz uma conta esses dias até numa palestra, para meu caso, deu praticamente aí 15 anos de estrada, né? Desde pegar ali o ensino, né? Da graduação, passando por mestrado, por doutorado, juntando isso tudo aí, o pacote razoavelmente é um bom tempo. Então, não é diferente também na área empreendedora, tá? Você tem muitos casos de sucesso, de empreendedores de sucesso, onde eles têm pelo menos 15, 20 anos de tentativa e erro, tá, no mercado. Claro que a tendência sempre é querer acertar mais, mas nem sempre é possível você só acertar, tá? Mas tudo é aprendizado. Então, você começa uma startup, um negócio e dá errado, mas você vai aprender com aqueles erros e vai trabalhando para construir algo melhor na frente. Então, de cara, eu posso te dizer isso, tá? Eu nasci ali no início da história mais empreendedor. Com o tempo eu quis e senti necessidade de me aprimorar nos conhecimentos, busquei todo esse caminho da ciência pela curiosidade mesmo, de entender o porquê das coisas, né, de forma mais profunda. E aí, ao final, eu consegui complementar isso bem dentro de um ambiente múltiplo, que é o ambiente universitário, né, o ambiente da academia, com a inovação, com o empreendedorismo, que hoje cada dia mais se encaixa melhor todos esses discursos, né, esses perfis. Antigamente existia muito mais divisão e hoje isso está muito mais integrado, realmente sendo exigido praticamente dos dois lados, tanto que as empresas
façam boas parcerias com a universidade, com os centros de inovação e pesquisa, né? Para poder estar criando coisas sempre muito inovadoras. E do outro lado também a mesma coisa, as universidades buscando se conectar com esse ambiente, ecossistema de inovação, empreendedorismo, com startups, né? Com ambientes de desenvolvimento como Porto Digital aqui em Recife. Então, todo esse conjunto é em prol de unir cada vez mais isso, porque todos sabem o valor que tem. Apesar de no mercado ainda existir uma segmentação disso, né? Às vezes é interessante porque a gente tem alunos, às vezes, na universidade que diz, a ciência ela não é tão legal, eu não gosto e tal. Mas quando ele está no mercado, ele termina voltando para a ciência o tempo todo, seja para fazer pesquisa, uma pós-graduação, tá certo? Buscar beber na fonte da ciência soluções tecnológicas para o negócio dele, por exemplo, se ele já é empreendedor. Então, aí ele termina entendendo que faz sentido. A ciência faz muito sentido para soluções de mercado e vice-versa. Também não adianta ficar só teorizando, né, dentro da academia e você não conseguir aplicar, não levar para a sociedade esse resultado e demonstrar se de fato aquilo é legal. Se alguém pode querer usar, por exemplo, ou querer comprar, tá certo? Então aí você começa a mostrar que sim, aquela ciência é viável, tá? Então aí tem milhares de exemplos, principalmente na área de saúde, é muito comum você ter esses tipos de exemplos como vacina, né? Então ela surge da ciência e vai para o mundo, tá? E esse mundo é comercial. Então são empresas que fabricam, que vendem, que fornecem ao governo, à população, etc. E veio da ciência. É clássico esse exemplo, tá? E você também, ao inverso, termina que muita coisa feita pelo mercado ali, é, privado, ou até público, mas ele volta de alguma forma para a academia, seja como um sistema de gestão acadêmica, seja como, né, um sistema de gestão administrativa e etc. Então, no final, esses dois mundos estão totalmente conectados. Quem ainda não percebeu isso está bem por fora aí do que é realmente uma ideia de ecossistema valioso, né, com valor agregado. Muito bom, professor. Obrigado por suas primeiras explicações. Adentrando agora, vamos falar sobre startup, a sua startup, né? Recentemente o senhor cofundou a EAI, né? EAI, ganhando aí o primeiro lugar no tema saúde no concurso promovido pela Inovativa, que é o maior programa de aceleração de negócios de base tecnológica do país. A sua startup desenvolveu um robô que atua na desinfecção inteligente. Como é que foi o processo criativo dessa solução, professor? Qual é o impacto dessa ideia para o mundo? Muito bem colocado aí, Saulo, as questões todas, tá? E o que eu posso frisar é que isso é mais uma das iniciativas que surge dentro da ciência e que ela, na verdade, tem todo o potencial de se transformar em solução de mercado. E assim existem muitas, tá? Milhares de soluções assim, de tecnologias, mas muitas delas mesmo morrem, tá? É, Na área de startup tem o famoso Vale da Morte. É uma área ali, um ambiente, um momento onde você vai provar realmente se teu negócio vai ter aceitabilidade pelo mercado ou não, e é o tudo ou nada do teu negócio. E eu diria que na ciência também, se você for observar, você tem um Vale da Morte gigantesco, porque você não basta criar só a patente, você tem que criar a patente, mas colocar ela para ser consumida pelo mercado, pelo ambiente. Então, muitas vezes o pesquisador ele está muito focado na primeira parte, fazer a patente, mas aí não tem estímulo das instituições ou não tem uma ambientação que ajude ele, de fato, a fazer a segunda parte, que é tornar aquilo real e levar o ganho para a sociedade. Então, nessa lógica, aí ela veio desse cenário, tá? De muita pesquisa já, muito desenvolvimento que já existia na área de inteligência artificial, com robótica, e a gente, no meio da pandemia, pensou junto ali, enquanto cientistas, que solução poderíamos criar que pudesse ajudar a humanidade naquele momento complexo da pandemia, né, do Covid-19. Daí surgiu essa ideia de, por que não fazer um robô, né, inteligente para fazer desinfecção e matar vírus, bactérias e fungos.
Então, a gente reuniu uma equipe imensa de pesquisadores ali na época, citando rapidamente áreas de química, física, saúde, né, biologia, medicina, computação, tá certo? Negócios. Então, com essa fusão de várias mentes aí, a gente trouxe para o mundo essa alternativa. A gente queria que ela tivesse muito mais pronta e muito mais podendo agir de forma efetiva em meio à própria pandemia, mas vem aí outro gargalo, que é exatamente o tempo que a ciência leva para conseguir amadurecer algo, testar, validar e mostrar de fato ao mercado que aquilo faz sentido. Então, a gente levou, só esperando o Comitê de Ética autorizar ensaios em ambientes reais, 6 meses. Então, assim, é complexo porque é importante isso para a confiabilidade, tá? Do estudo, da pesquisa, mas o tempo ele é muito grande, então você termina que durante aquele tempo a gente estava fazendo outros desenvolvimentos, outras coisas, mas não podia fazer ensaios em ambientes reais ainda. Quando isso foi autorizado, então, ano passado, inclusive, né? Janeiro de 2021, a gente foi para colocar a solução para ser testada em ambiente real. Então, surge aí, Saulo, dentro do contexto de uma startup, o primeiro momento foi o MVP, então, aquele MVP desenvolvido, versão 1.0, foi apresentado, foi testado, foi levado ao ambiente real, foi visto, né, que era assim efetiva a solução, desinfectava 99,9% do ambiente, da superfície, do ar, e a partir dali a gente criou confiança de que estava no caminho certo. Depois a gente concluiu basicamente o processo de pesquisa, e nós seguimos para o desenvolvimento da versão 2.0 com várias melhorias, sistemas embarcados, melhoria na parte de inteligência artificial. E aí a gente depois seguiu para uma versão 3.0, tá certo? É uma versão que está hoje disponível aí desde janeiro desse ano, 2022, como uma versão comercial que pode ser usada por qualquer empresa, qualquer pessoa. E a gente vem trabalhando agora no modelo de escala, que aí faz todo sentido para uma startup. Como que a gente pega essa solução e escala ela em forma planetária? Então, a gente hoje vem desenvolvendo aí um aplicativo exatamente para você poder fazer um pedido como se fosse o Uber e o iFood, para facilitar o entendimento, de um robô de desinfecção inteligente. Então, esse serviço vai ser ofertado assim para o mundo todo a partir de uma base dessa. Tá? Então, esse é um caminho para escalar. E para esse caminho, a gente vai precisar passar por todas as etapas ainda. Por exemplo, a gente está na etapa agora muito de reconhecimento da solução pelo mercado. Então, você citou aí, a gente foi vencedor do primeiro lugar nacional na área de saúde do Inovativa de Impacto, que é o maior programa de aceleração do país hoje. Reconhecido aí por uma banca de investidores, tá certo? Extremamente criteriosos. E para a gente foi uma satisfação imensa. E com esse tipo de reconhecimento e outros que a gente já vem obtendo aí, a gente consegue, né, mostrar a solução, consegue fazer com que investidores percebam também o negócio, tá certo? E que possam trazer mais capital para acelerar o modelo de negócio, ou seja, essa visão que a gente tem de futuro, de como quer que seja esse modelo, mas que falta para isso, claro, recursos, e aí você, como investidores, você acelera e dá mais velocidade a esse processo, tá? Então, a gente está nessa etapa hoje, conversando com investidores, inclusive, tá? Participando de programas de aceleração e incubação também, com vistas a isso, a deixar sempre mais redondinho ali toda a questão da startup, do modelo de negócio dela, e a partir daí a gente galgar essa próxima etapa, que é exatamente buscar investidores, esses investidores apoiarem o crescimento da startup com essa visão de negócio com escala. Sensacional, professor. O senhor dando um exemplo aí de que ciência e negócios são complementares, nada dissonantes, né? São complementos. Professor, e partindo dessa lógica, entendendo que o mundo caminha, né, a passos largos para ser cada vez mais automatizado, qual é o peso da robótica, qual é o peso da inteligência artificial nas nossas relações e no mundo daqui para frente, professor Gilson?
o que eu posso te dizer hoje, a gente tem um mercado estimado para até o final desse ano de 77 bilhões de dólares para a área de robótica, especificamente. É um mercado gigantesco, que é um dos focos aí da própria startup, é captar um pedaço desse mercado. E quando eu falo startup que trabalha com robótica e inteligência artificial, a gente tem uma solução que é um robô de desinfecção inteligente, mas todo o trabalho da startup sempre é em cima da robótica com inteligência artificial. Então, a gente está criando uma base, tá? Uma base robótica que vai permitir a gente, inclusive, adentrar em outras áreas, como, por exemplo, monitoramento digital com câmeras, né, robôs autônomos que vão poder circular em ambientes e poder filmar, acompanhar. Está na orla, por exemplo, ali da Praia de Boa Viagem, monitorando para ver se não está tendo algum assalto, alguma coisa. Então, assim, isso carregado com bateria solar, ou seja, praticamente o dia inteiro e a noite toda ele poderia trabalhar de forma autônoma naquele ambiente, e servir a polícia, a sociedade. Então, isso é um exemplo da base robótica, tá certo? A gente também pode ter outro exemplo, que é o uso da base para levar e carregar malas, né, de passageiros dentro do aeroporto. Então, você pode colocar sua malinha ali e aquela base ela vai acompanhar você, e levar sua bagagem, por exemplo, para um determinado lugar que você queira, em vez de ser um carrinho que você tem que empurrar. Então, existem muitas soluções, assim como na rede hoteleira também. Os robôs podem ser usados para fazer a desinfecção dos ambientes, né, de forma autônoma dos quartos. Todo quarto, quando sai o hóspede, ele é limpo, né? Então, você naquele momento, você também pode ter um robô complementando aquela limpeza, garantindo ali 99,9% de desinfecção contra vírus, bactérias e fungos, incluindo aí Covid, todos os vírus como gripe, né? E etc. Então, tudo mais que vem existir também. Porque, Saulo, é importante entender que na aplicação do robô de desinfecção, o que ele faz com o uso da luz, né, a iluminação ultravioleta, é quebrar moléculas do DNA das células. Então, basicamente, ele destrói a proliferação disso, porque ele acaba com realmente a molécula ali quebrando o DNA. Então, é algo já comprovado há mais de 100 anos, inclusive, pela ciência, tá certo? E no mercado hoje, a gente tem soluções que eram sempre usadas para e dentro de hospitais, por exemplo, tá? Com máquinas caríssimas que você só basicamente usava para desinfecção de instrumentos cirúrgicos, etc. A gente trouxe esse tipo de solução para uma outra ótica, a ótica de um robô autônomo que vai para os ambientes, circula nos ambientes e faz desinfecção dos ambientes, tá? Seja uma sala de aula, seja uma sala de hospital ou leito de hospital, tá certo? Seja uma sala de escritório. Então, esse robô ele pode navegar por esses locais. Muito bom, professor, muito bom, muito bom. E a próxima pergunta é sobre o ambiente universitário e esse diálogo com os ecossistemas empreendedores, né? O senhor é professor universitário em uma grande instituição de ensino, que é o UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, é empreendedor. Como é que anda essa relação, o diálogo entre esses dois ecossistemas? A universidade fornece o letramento em negócios necessário à formação de bons empreendedores? Como é que as startups podem beber da fonte do conhecimento pujante que está nas instituições de ensino, a fim de sanar os problemas do mundo por meio de seus negócios de base tecnológica, professor Gilson? Existe, Saulo, já instituições, tá? No Brasil, falando especificamente do Brasil, existem instituições que já trabalham há um bom tempo com seus parques tecnológicos, tá? Principalmente no sul e no sudeste do país, e vem tendo muito sucesso, tá certo? Gerando muitos empreendimentos, apoiando também a geração de muitos empreendimentos com forte base de ciência também. Na UFPE especificamente, a gente teve um momento ali, alguns anos atrás, onde foi criado de forma institucional a Positiva, depois, né, foi transformado novamente em DINE, Diretoria de Inovação, mas o pano de fundo, na verdade, é o Polo Tech, né, que é o polo tecnológico da universidade. Então, o que se quis desde o início ali na concepção, independente do nome, é um polo tecnológico que faça exatamente o que a gente está discutindo aqui, essa aliança academia, governo e empresas privadas, tá? Algumas iniciativas, como no Centro de Informática, elas já são
de décadas e décadas, tá? Com projetos grandes, com empresas como Motorola, Samsung, Apple, Google. E só que isso é muito baseado também na lei de informática, que é uma lei específica que aí ajuda muito a área de informática nesse cenário a ter grandes projetos com empresas. Já outras áreas da universidade, ela não tem, às vezes, essa oportunidade. Então, o Polotec, ele vem criar esse ambiente e essa oportunidade, inclusive de ajudar na qualificação também, tanto de docentes quanto de discentes e técnicos administrativos que queiram, de alguma forma, entender como é que faz para empreender e poder ali seguir nessa linha, tá? Então, esse é o grande foco. A gente está ali com um ambiente que está se preparando para isso. Recentemente foi aprovado um projeto da FINEP muito especial, porque ele ajudará a fazer esse polo tech realmente ser agora mais ambientado fisicamente, estruturalmente. Então, a gente agora vai construir de fato, dentro da universidade, esse ambiente, com dois andares ali, basicamente, de salas de cowork, com equipamentos, impressoras, computadores, etc. Então, vai dar vida à ideia inicial lá, que sempre na área pública tem muita dificuldade quando se fala de recurso. Então, a gente foi buscar esse recurso, né, com o apoio da FINEP, e trouxe ele para dentro de casa. E agora vai ser iniciado um projeto desse, que vai ter duração de 36 meses, para dar essa ajuda nessa infraestrutura. Então é muito bom poder até dar essa notícia aí, que ela é recente, e a gente está aguardando ainda mais aprovações, tá, Saulo? De projetos também, como o Laboratório Maker, que é recente também, um projeto também com a FINEP, para criar um espaço onde possa ser usado pela sociedade, pelos diversos cursos, pelos professores, que vão ter máquinas e equipamentos, onde a pessoa vai poder chegar lá e fazer ali aquilo que quer, aquele serviço, aquele equipamento impresso em 3D, que ele não tem normalmente em casa, mas ele vai poder ter ali disponível para isso. Então, é muita coisa que, na verdade, quando a gente tem um recurso financeiro, a gente consegue desenvolver e ajudar aí a universidade a fazer o papel dela, tá certo? Que envolve ensino, pesquisa e extensão. Muito bom, só notícia boa, hein, prof? Aí, só fazendo um breve parêntese, né? Eu que trabalhei na Positiva, eu que trabalhei na DINE, e que a gente meio que ajudou ali é, a montar o projeto do Polotec, fico muito feliz, né? Hoje eu não estou mais na UFPE, estou na Federal de Santa Catarina, mas muito me orgulho do trabalho que a gente desenvolveu lá, né, em parceria com o pessoal que estava lá na Positiva, na DINE, enfim. E falando em investimento, em recurso, professor, né, a gente tem visto startups enxugando seu quadro de pessoal, não só no Brasil, né? Isso se deve à mudança de postura de investidores que preferem agora apostar em startups melhor estruturadas. O senhor é investidor anjo. Qual é a receita para se ter um negócio de base tecnológica bem orquestrado, bem estruturado? O primeiro ponto, Saulo, é que não é a primeira vez que a gente vai ver isso, né, no mercado. Faz parte do arranjo natural do mercado essa oscilação do ponto de vista dos investimentos. Então, uma hora você tem investimentos abundantes a toda hora sendo colocado com muito risco, e isso está muito ligado à questão de juros, à questão de inflação, tá certo? Do país ali, as próprias relações econômicas do ambiente. Então, na hora que o investidor ele consegue mais ou menos ter o mesmo retorno ou perto daquilo com mais segurança, ele vai optar muitas vezes por fundos de renda fixa e outras aplicações que são muito mais seguras, óbvio. O que é ruim para o mundo das startups e dos negócios de alto risco, tá certo? Ao mesmo modo, quando isso vai se ajustando de novo e você vai percebendo que o teu dinheiro não está rendendo como investidor numa aplicação daquela, ele naturalmente volta para o mercado de risco. Então, assim, isso é um movimento que é natural e a gente está acompanhando nesse momento acontecer. Muitas demissões em startups, muito quadro sendo enxugado, investidores ou grandes grupos de investimento reduzindo também, ajustando suas teses de investimento, tá? Mas é natural. Mesmo com isso tudo, os investimentos continuam acontecendo, tem muita startup ainda recebendo muito dinheiro, tá certo?
Toda semana a gente lê sobre isso e a gente vê novas rodadas sendo feitas de alguns milhões aí, com várias startups. Claro que a receita que você falou, ela é muito da própria startup, ou seja, a startup em si já é um termo, já é um conceito diferenciado. São empresas de base ali tecnológica que têm, por natureza, muita tecnologia como sendo a sua matriz principal, desenvolvimento rápido de soluções e crescimento exponencial, com escala. Então, o modelo ele faz sentido quando você olha para ele, que você percebe que ele tem muita escala. Ele não foi feito só para usar dentro de Santa Catarina. Ele foi feito para usar para o mundo todo. Então, isso já é algo bem específico ali e as startups conseguem mostrar isso, em geral, facilmente. Por isso que gera interesses de investidores variados também do mundo todo. Então, para se estruturar para isso, tem alguns caminhos importantes, né? Falando aqui como uma startup que está acabando de nascer e que quer saber como é que chega lá, né? Para pegar no dinheiro e realmente ter investimento. Então, você vai basicamente ter que ter uma solução de um problema extremamente interessante, tá? Do ponto de vista principalmente associado a um problema global. Então, aí você pode se basear, por exemplo, nas ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eles dão uma certa facilidade para entender o que é que o mundo hoje sofre com problemas, ou seja, os grandes problemas mundiais, em várias áreas, ou seja, várias ODS dessas, são 17 aí que você pode estar olhando, envolvendo saúde, industrialização, fome, tá certo? Questão da educação. Então, para cada coisa dessas você olha e já vê um monte de problema. E a partir dali você pode, poxa, se tem esses problemas todos, como eu posso criar soluções que ajudem a impactar e resolver esses problemas? Você já vai naturalmente sair com um passo à frente, tá? Porque você está se baseando num grande problema que existe, que é relevante e é global. Então, tem grandes chances de alguém também ver isso, entender isso e seguir com você. Outro ponto interessantíssimo é que você tendo um bom problema e uma boa solução, não adianta ela ser de slide apenas, né? Você precisa fazer MVP, você precisa testar, você precisa validar, você precisa aplicar isso, mesmo que no cenário um pouco mais restrito, mas aplique. Então, por isso que a gente sempre diz, olha, startup nasce com visão global, mas ela faz aplicação local, tá certo? Então, pegar qualquer exemplo desses das grandes empresas, a gente vai ver que o Uber não nasceu já botando o Uber no planeta todo. Ele começou em alguns locais, foi validando, foi crescendo, foi vendo que é aquilo mesmo, resolve as dores, resolve os problemas, e aí ele começa o processo de expansão, tá? Geográfica. Então, são dicas importantes porque às vezes a pessoa ela quer começar já oferecendo para o planeta todo. E aí é difícil você já validar ou ter sucesso assim, tá certo? Então, pega logo uma parte menor, uma micro parcela daquilo que você quer, de forma planejada, com meta estabelecida, e testa, valida aquilo ali, com aquele conjunto, tá? A gente fez isso por todos esses estágios que eu estou te dizendo, e a gente, como tem essas evidências, a gente consegue mostrar as evidências. Então, a gente termina participando desses campeonatos, participando de aceleradoras, e as pessoas vão tendo ali as evidências de que tudo aquilo que a gente está falando, de fato, a gente passou, já foi feito, tá certo? E o produto está sendo vendido, está comercializando, né? E ele tem agora a questão de crescimento geográfico. Então, eu posso agora levar com o modelo de um aplicativo já para outros lugares, mas ainda tem alguns passos que a gente precisa testar, que a gente precisa fazer, fortalecer, para poder ter essa confiança dessa expansão, porque quando a expansão vem para uma startup, ela vem muitas vezes de uma vez só. Então, você, às vezes, eu estava lendo uma matéria hoje sobre isso, de uma empresa que tinha nascido, né, com mais ou menos 6 pessoas, ela cresceu para 200 pessoas, Saulo, tá? E aí, no meio da pandemia, ela voltou a ter 8 pessoas, tá? Mas o negócio se mantém em pé, funcionando,
crescendo e conseguiu agora, numa nova rodada de negócio, 7,5 milhões de aporte, tá? Então, não é porque ela cresceu, enxugou, né, que ela não vai ser bem vista. Nada disso. Ela é um exemplo típico disso. Ela fez todo esse movimento na startup, que é inchar rápido, porque as coisas acontecem muito rápido, mas de repente, na pandemia, aquilo deu uma esfriada, mas não quer dizer que era horrível, que o modelo não prestava e que o negócio era ruim. Pelo contrário. Só que foi um episódio específico que aconteceu e que o mundo todo sofreu. Então, a partir dali, o pessoal já voltou a crescer novamente com mais aporte. Tudo indica que daqui para 2024 devam estar alcançando já novamente o mesmo patamar ali de 200 pessoas na equipe ou mais. E pensando em escala, pensando nesse momento do boom novamente das startups, professor, para quem quer dar um up na sua carreira empreendedora, escalar sua startup, quais livros ler, né, de quais programas de fomento ao empreendedorismo participar, professor Gil? Saulo, é muito conteúdo hoje, eu posso dizer a vocês já, pessoal, que tem de graça, sobrando, tá? Então tem muita plataforma boa que vale você acompanhar, tá certo? Redes sociais também. O próprio Papo no Auge tem a seção startup aí, né? Então, ficar sempre atento aí que Saulo está trazendo tudo que é de mais moderno e interessante no tema. Você tem também a Endeavor, que é uma grande instituição. Vale muito a pena você estar sempre lendo material, seguindo ali conselhos de empreendedores, principalmente porque a Endeavor tem um programa muito massa, que a gente em breve quer estar por lá também, que é um programa de aceleração da Endeavor para empresas ali, startups, mas que estão no nível um pouco mais à frente já do que a gente, mas que ajuda a estruturar mais ainda. E a partir dali, os próprios empreendedores fazem parte de uma base de mentores que ficam dando dicas extremamente relevantes, né, para os futuros empreendedores ou empreendedores nascentes. Então, são dicas de quem está fazendo e vivenciando de fato, para quem está também experimentando essa vida empreendedora da startup. Também a gente tem uns outros ambientes de apoio, que são as pré-incubadoras, né? Incubadoras e aceleradoras, que é um outro ponto muito interessante. Pouca gente, às vezes, entende bem a diferença, né? Então, você tem ali as pré-incubadoras ou até pré-aceleradoras, né? Também tem essa camada. Mas, em geral, a incubadora, o foco dela é te dar um apoio um pouco mais graúdo de estruturação do teu negócio, que leva, em geral, 2 anos. Tá? De 1 a 2 anos, em média, é o período das incubadoras. Para tu tirar um pouco assim da mente que o teu negócio ele ele vai crescer igual a qualquer outro em qualquer condição de competitividade igual. Então é muito difícil para a startup, por isso as incubadoras são pontos importantíssimos, porque tem várias deficiências que uma startup tem no início e que a incubadora ajuda muito, principalmente no tocante a mentorias e apoio de infraestrutura com recursos mais, vamos dizer assim, próximos da realidade de um negócio que está nascendo, tá? E também muito apoio ali à questão de editais, de fomentar isso junto com a academia. Em seguida, você tem aí o passo da aceleração, ou aceleradoras. Então, a gente tem um livro bem legal aí, que foi feito ano passado, inclusive, falando sobre os impactos, né, desses programas de aceleração para as startups brasileiras em especial. Eu deixo aí depois esse conteúdo também com o Saulo para compartilhar com vocês. Mas a gente foi lá investigar algo muito intrigante, né? Que era, será que é real esse papel das aceleradoras no impacto, né, das startups? Elas realmente contribuem? O quanto que elas contribuem? Então, era uma dúvida grande que veio, inclusive, isso de uma tese de doutorado, tá certo? De Bruno Campos, que foi no Centro de Informática, e que a gente transformou depois ali em livro para levar esse conhecimento para a sociedade como um todo, porque não se tinha material científico discutindo isso. O que se tinha sempre era muito material de mercado mesmo, dizendo que a startup ali que passou pelo processo
teve muito êxito, mas nem sempre é assim. Então, por isso que a ciência tem seu papel também importante, porque a gente pesquisa muitas vezes o bom e o ruim, mas a gente sai ali com o resultado final que as pessoas lendo, elas vão entender e se interessar por aquilo, tá certo? Então, assim, o papel das incubadoras, aceleradoras, são extremamente importantes para a jornada de uma startup. Então, se você está querendo criar agora sua startup, ou você já tem sua startup e ela ainda é iniciante, procure imediatamente participar de programas de incubadora e aceleradora, porque ela vai te garantir esse apoio inicial que é muito relevante. Em seguida, você vai começar a se preparar para o mercado de investimentos. Também vai ser natural, tá certo? E é outra coisa, Saulo, que às vezes as pessoas abrem o negócio, mas elas querem ter o negócio sozinhas para a vida inteira. Então, para o modelo de startup, às vezes não combina muito. Por quê? Você vai precisar de muito dinheiro para crescer rápido. E você vai arrumar onde esse dinheiro? Com investidores. Então, assim, faz sentido para a startup ser investida. Tá? Em algum momento dessa trajetória dela ali, ela ser investida, depois ir para um ambiente de capital aberto e colocar isso em ações nas bolsas de valores aí ao redor do mundo. Então, isso é um modelo que é mais ou menos um caminho para uma startup natural. A gente, às vezes, no ambiente, a gente vê startups que dizem, não, eu não quero investimento, né? Eu vou crescer por conta própria. Ela consegue, mas consegue igual uma empresa, muitas vezes, normal, também conseguiria, tá? Ela vai perder esse bônus da velocidade da aceleração que o dinheiro pode colaborar ali e da questão geográfica também, de rapidamente entrar em vários países e etc., com a tecnologia. Então, são decisões importantes, tá, dos empreendedores, mas já fica aí a dica de que repense, né, se você está criando a sua startup, mas não tem nenhum interesse de receber investimentos, vai ficar um pouco deslocado dentro desse ambiente essa ideia, tá certo? Porque as pessoas estão ali ávidas por bons negócios inovadores e que eles possam entrar junto com aquele time e possam crescer e ganhar dinheiro juntos também e também fazer ou causar impacto. A gente sempre eu digo assim, o Uber, ele às vezes o pessoal diz, não, mas a solução é boa, inovadora, mas assim, será que causa mesmo impacto? Cara, causa. Principalmente na pandemia, se tu observar, a quantidade de pessoas que precisou de um trabalho, de uma renda, e obteve através de um serviço como o Uber, foi gigante no planeta todo. Então, o impacto social, de responsabilidade social que uma plataforma dessa tem também, é muito grande. Não é só visando lucro sempre, tá? Inclusive, veio até agora, recentemente, né, o primeiro esboço ali de lucro, tá? Depois de anos e anos aí, de uma startup gigante, reconhecida já mundialmente, mas que nem sempre está dando lucro já, mas ela está crescendo e reinvestindo aquele recurso ali, que é algo importante, como a gente também tem aí e vem vendo o Nubank, que é uma experiência daqui local muito exitosa, né? Brasileira, que ganhou o mundo já, vem crescendo, vai passando também algumas dificuldades aí, tá? Naturalmente, ajustando, rearrumando o modelo de negócio, mas não quer dizer que amanhã fecha já, né? O pessoal já vê a empresa desvalorizar na bolsa, já mais de 60% já acha que ela vai fechar, só por isso. Não, essa oscilação é normal no mercado de investimentos, mercado financeiro. Você tem muitas vezes esses picos, tá certo? Depois essas baixas, e ali é a hora de quem está nesse mercado investindo também muitas vezes ganhar dinheiro, tá certo? Então é uma coisa que não é ruim para todo mundo, tem que sempre saber isso, né? Tem coisas que naquele momento pode ser ruim para você, mas pode ser ótimo para o seu vizinho, porque ele está vendendo lenço para quem está chorando. Então, assim, vai seguindo aí a vida empreendedora, né? Mas o mais importante de tudo é, o seu problema é relevante, tá certo? E que solução você entrega ao mercado que as pessoas vão se convencer de que aquela solução tem um preço bom, justo, e ao mesmo tempo perceber que impactos que aquilo causa, tá certo? Então é aquela história.
Você tem até no próprio Uber aí que a gente citou, você tem um tipo de plano que você contrata, que você paga um pouco a mais, conscientemente, porque você está querendo ajudar, de certa forma, o meio ambiente, a poluição, reduzir a poluição, etc. Então, isso são coisas que a plataforma consegue, com a tecnologia, colaborar, entendeu? E assim, pega parte daquele dinheiro e ela reserva para esse tipo de investimentos aí, de responsabilidade ESG, que é outro tema também extremamente relevante hoje e que é muito cobrado, tá? Principalmente das startups. O que é que você faz de responsabilidade socioambiental enquanto negócio? Então, Saulo, só para encerrar, no nosso modelo da IAI, a ideia é que a gente também vai estar contribuindo aí para a geração de emprego e renda para todo mundo que vai estar na ponta, podendo trabalhar dentro desse modelo ali com o nosso robô de desinfecção inteligente. Apesar dele estar sendo sempre feito para ser o mais autônomo possível, em algum momento a gente ainda vai precisar muito da intervenção humana para dar esse apoio, tá certo? Mas em um dado momento, aí vem os Jetsons, né? Possa ser que esse robô seja acoplado a um drone e vá para sua casa sem precisar de ninguém de repente levando, né? Ele vai para sua casa, faz o seu serviço e depois voa de volta para sua base. Mas a gente tem alguns anos aí para isso se tornar um pouco mais palpável. Mas enquanto objetivos da startup, assim como o Uber está fazendo todo o seu plano de voo com drone, a gente não poderia pensar diferente também com esse tipo de tecnologia. Beleza? Beleza, e vai chegar lá, professor, vai chegar lá com certeza, né? Boas dicas. Eu sei que o senhor é um escritor também, quanto mais, tem bastante livro na área. Depois a gente pega os links direitinho e coloca na descrição desse episódio. Para a gente fechar, professor, a gente colocou nesse programa aqui um quadro, um pequeno quadro chamado A Hora do Pitch, em que o nosso convidado, em 2 minutinhos, né, diz qual é a sua solução, qual é o impacto que ela causa. Caso algum investidor esteja ouvindo esse episódio, por que ele deve apostar na EAI? Muito bom aí, viu, Saulo? Primeiro, vamos lá. A gente está atuando em cima de um grande problema global. Hoje são 16 milhões de pessoas que morrem todos os anos no mundo inteiro por conta de infecções por vírus, bactérias e fungos, tá? Então esse número é gigante, é muita gente que perde a vida. E só na pandemia a gente viu aí, no Brasil foi quase 700 mil pessoas que morreram, né? E no mundo todo aí passou dos 6 milhões de mortes só por um vírus, basicamente, né? Uma transformação de vírus. Então, a nossa solução ela resolve um grande problema global e a forma com que a gente colocou a solução para ser apresentada ao mercado foi no formato de um robô de desinfecção inteligente autônomo, que ele faz esse trabalho dele, podendo ser dentro de shoppings, dentro de empresas, hospitais, clínicas, escritórios, né? Hotéis, condomínios, universidades, escolas. Então, essa é a solução que a gente veio oferecer aí para acabar com esse grande problema que ainda existe hoje e que a tendência é que ele ainda seja maior a cada ano. A cada dia, só para você ter ideia, um dado muito relevante, pelo Centro de Infecções americano, né? A gente tem entre 30 e 40 novas ameaças, né, à saúde pública sendo percebidas, encontradas e alertadas. Então, é um número imenso, tá? 30, 40 informações dessas, avisos desse oficiais, tá? Por dia. Então, é um vírus que se propagou e se transformou e se adaptou e virou o Covid-19 e amanhã vira o Covid-20 e lá vai e você tem que ter soluções, tá? Que resolva esse tipo de problema. E nossa solução também, além de tudo, ela trabalha muito o conceito da independência da nação, né? Como uma tecnologia que a gente tem e que é de dentro de casa. Então a gente pode e deve produzir ela e amanhã a gente tem autossuficiência nesse tipo de solução de problema também. Não fica como ficamos na vacina
precisando, né, de matéria-prima que só vinha basicamente da China. Então, a ideia é que o país invista nesse tipo de tecnologia, que envolve hardware, envolve software, envolve inteligência artificial, né, e equipes e tecnologias de ponta, mas que o país entenda sempre que a gente precisa ter também esse domínio nosso, e para isso precisa de investimento, né? Fechar com essa frase só de investimento realmente para inovação e geração de novos negócios aí, empreendedorismo no país. Isso é uma das coisas que vai levar sempre as nações a se desenvolverem muito mais, tá certo? E poder trazer mais benefícios para a própria sociedade do país, como também para toda ela do planeta, tá? Professor, grande apresentação. Eu queria muito lhe agradecer pela sua palavra balizada, pelo seu viés de cientista, pelo seu viés de empreendedor aqui no Papo no Auge com Startups. Sempre é muito bom ouvir o senhor, conversar com o senhor, mente aberta, fluida, né? Um cara para cima, um cara visionário. Obrigado de verdade, viu, professor? Eu que agradeço aí, Saulo, sempre acompanhando o Papo no Auge. Parabéns aí pelas escolhas, tá? De temas, de tudo, sempre muito assertivas. Também do público que está acompanhando você, tá de parabéns. E também as pessoas que vêm fazer parte aí contigo, são pessoas que a gente percebe muito aplicadas em cada área de atuação, um bom reconhecimento, uma boa discussão daquele tema, e sempre também pessoas de mente aberta ali que estão tanto trazendo o que já conhece, como também estão aptas a ouvir e aprender mais, né? Gratidão demais, professor. Obrigado, meu abraço, saudade do Recife, né? Mande minha lembrança ao Recife, ao calor do Recife. Obrigado, a gente tá junto em próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigado, viu? Obrigado, Saulo, também. Final deste Papo no Auge com Startups. Se você gostou do nosso programa, nos avalie nas plataformas de áudio, concedendo as estrelinhas. A gente espera que sejam dadas as 5 estrelas. Isso é importante para escalarmos nosso conteúdo e levar conhecimento a mais pessoas. Você tem uma startup? Manda uma mensagem para a gente dizendo: quero estar no Papo no Auge com Startups. Eu vou adorar trocar ideias com a sua equipe de inovadores. O Papo no Auge está no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes, nos principais agregadores de podcast, na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco e na rádio da UFSCar, Federal de São Carlos. Ouça o Papo no Auge. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Partiu Foguete!